Então, boa noite todas, todos e todes. É uma alegria, enfim, ter todo mundo aqui para essa aula aberta da disciplina Psicologia e Relações Étnico-Raciais, aqui do Instituto de Psicologia da UERJ. A Amana, a professora Amana Matos e eu, Alice Demarque, a gente vem ministrando essa disciplina e vamos chegando ao final do período e temos hoje aí dois convidados muito especiais, a Cláudia Ferreira e o Everson Hack, para conduzir essa discussão da aula que então a gente intitulou Práticas Psi e Antirracismo, né? A gente vem de um percurso em que a gente percorreu aí diversos autores e nesse momento final do curso a gente adentra um pouco mais justamente esse campo que é o da prática e então esses dois convidados eles certamente vão trazer uma contribuição muito interessante, bacana da prática deles e das pesquisas aí que eles vêm tocando recentemente. E a gente espera que isso também, enfim, tenha como efeito um debate bem interessante entre os participantes, as participantes que estão aqui conosco. A gente vai... Alice, a Júlia está me lembrando aqui da gente fazer a audiodescrição, quando as pessoas forem se apresentar, falar o nome. Perfeito, muito bom. Bom, eu já vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou Alice, sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos escuros também, bem curtos. Estou usando um casaco cinza, que é o que se vê aí na tela, fones pretos, e atrás de mim se vê um armário de madeira com as portas fechadas e alguns livros e umas plantas. A gente pede, então, que cada um que for falar também faça essa breve audiodescrição. Eu vou apresentar brevemente, assim, só a mini bio de cada convidado, pode ser, que daí, a partir disso, eles também podem se apresentar de maneira mais detalhada. A Cláudia Ferreira Pinto da Silva é psicóloga, membro da Articulação Nacional de Psicólogas e Psicólogos Negras e Negros e Pesquisadoras e Pesquisadores, a AMPSINEP, do Núcleo do Rio de Janeiro. Fez mestrado e está doutoranda em Políticas Públicas e Formação Humana, aqui do programa da UERJ, né, do PPFH da UERJ. E o Everson Hack Vargas é psicólogo clínico, doutor em psicologia pela UF, pesquisador e trabalhador do Sistema Único de Saúde no campo da formação e saúde mental. Então, a ideia é que cada um possa fazer uma intervenção em torno de meia hora, Mona, que a gente tinha... Acho que era isso, né? E começando pela Cláudia, que a gente também já conversou e ela topou. E em seguida a gente vai para o debate, né? E aí estaremos aí tentando mediar da melhor forma. Então, passo a palavra para a Cláudia. Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Cláudia Ferreira, sou uma mulher negra, cabelo crespo, amarrado por cima, cabelo crespo preto, grisalho. Estou usando uma blusa amarela, florida, brincos prateados. Atrás de mim tem um assento do sofá e uma parede branca. É um prazer estar aqui com vocês, né, porque essa oportunidade de estar junto com quem está se formando é muito bom. A gente fala muito sobre formação, né, sobre a discussão da temática das relações raciais já há muito tempo, dessa necessidade. E saber que na psicologia da UERJ está sendo oferecida de forma eletiva essa disciplina já é um avanço muito grande. Eu conheço o coletivo, Neuza Santos, e eu sei desse processo deles de muito tempo, né, pedindo uma disciplina. E saber que está acontecendo é maravilhoso. Primeiro, falar que eu não estou sozinha
estou com algumas amigas aqui, que vocês já devem ter visto, e eu pedi que elas viessem para me falar e, de repente, se quisessem falar junto comigo, porque a gente quer falar um pouco da experiência, né, como ser uma psicóloga militante nessa construção de uma psicologia possível, né? E tem algumas pessoas que estão aqui que já fazem parte dessa militância e dessa história da psicologia até há muito mais tempo que eu, né? Tem a Maria da Conceição, a Andres, a Karina, a Rosane, né, que são psicólogas que vocês precisam conhecer, são psicólogas que fazem parte do movimento dentro da psicologia já de bastante tempo, e se hoje nós temos essa discussão aqui no Rio de Janeiro, é muito, muito devido à luta de todas elas que estão aqui. Vocês tinham falado que vocês até discutiram, né, as referências técnicas e também as referências, né, do GL10. E aí, pensando nessas referências técnicas, eu até lembrei da minha dissertação de mestrado, que o tema foi enegrecer a psicologia e a academia, um caminho que começou no nosso corpo, né, no nosso corpo de militantes negras, principalmente, né, na maioria de mulheres negras dentro da psicologia, e que abriu esse caminho, né? A gente começa a discussão da psicologia, entendendo que lá no Conselho Federal de Psicologia, na primeira gestão, a gente tinha uma mulher negra lá, né? Então, já desde o começo, todas as discussões e todos os avanços dentro da psicologia foi feito porque existia uma militância, existia um movimento muito forte dentro desse espaço. Então, nada aconteceu por um acaso, nada aconteceu sem muita luta. Esse guia de referências, ele ficou engavetado por quase 10 anos. Depois, né, essa construção dele não foi uma construção fácil, essa publicação dele foi muito demorada. E aí, é importante que vocês entendam, já como estudantes de psicologia, as possibilidades de participação nessa construção da psicologia, e que não se dá somente no espaço da universidade, né? O espaço da universidade é de extrema importância, mas existem diversos espaços também que a gente precisa atuar e que a gente precisa ocupar. Hoje tem uma publicação do Conselho Federal de Psicologia sobre a questão das aulas remotas, né? Sobre a PL que proíbe as aulas remotas nos cursos de saúde. E essa tem sido uma luta dentro do Conselho Federal de Psicologia para que a psicologia não se torne um curso só com aulas remotas, que a aula presencial é fundamental no curso de psicologia. E as discussões, todas as vezes que a gente pauta qualquer discussão sobre direitos humanos, sobre qualquer questão, numa página do Conselho Federal de Psicologia, numa página do Conselho Regional de Psicologia, os ataques são muito grandes. Hoje eu já estava dando uma olhada na página do Conselho e o tempo todo vem as críticas, vem os ataques, que o Conselho não faz outra coisa, o Conselho não briga por aumento de salário, o Conselho não briga por melhoria na qualidade de ensino, o Conselho não faz nada pela classe, mas o Conselho se preocupa com outras coisas, né? E uma das coisas é direitos humanos. Nós fizemos uma postagem sobre os 80 tiros, né, daqui do Rio de Janeiro, na página do Conselho Regional de Psicologia. Nós, enquanto movimento Articulação Nacional de Psicólogos Negros, o Conselho de Psicologia abraçou a nota e publicou, e foi uma nota muito atacada. Por que a gente se preocupa, enquanto psicólogos, de discutir a morte de pessoas negras, se pessoas brancas também morrem? E isso tudo feito por profissionais de psicologia. Então, a gente está num campo de disputa dentro da nossa área de atuação, dentro da psicologia, que está muito difícil. E a gente só está conseguindo algumas coisas do retrocesso não ser pior porque a gente está lá dentro, porque a gente está dentro do conselho, porque a gente está numa articulação nacional de psicólogos, porque a gente está se articulando de alguma forma. Somos poucos, vocês nem imaginam. E a gente, assim, estudante, nós não temos muita participação de estudantes. No Conselho Regional de Psicologia, não sei se vocês conhecem, né? Temos diversas comissões. Tem uma comissão de estudante. A comissão de estudante, ela não funciona há um bom tempo. E está tentando sempre ativar essa comissão para poder continuar bancando as discussões, as pautas dos estudantes dentro do conselho,
E, e é muito difícil, porque as pessoas não conseguem manter a rotatividade, né? O pessoal entra, sai, que não é fácil, né? Se manter dentro dos movimentos sociais, você manter as pautas. E essa rotatividade e a falta, né? Tem hora que não tem ninguém para discutir. E a gente tem no momento, né? Nós temos um conselho onde a pauta dos direitos humanos ainda é mantida. Em alguns conselhos do Brasil, nós já perdemos. Nós já perdemos os conselhos para fundamentalista, nós já perdemos para as práticas mais conservadoras, nós já perdemos os conselhos para quem está bancando para pautas como as comunidades terapêuticas, né, a cura gay, e a gente não consegue mais esse espaço. E a gente aqui ainda tem um conselho que a gente consegue pautar. Mas na comissão, acho que né, a Karina está até aqui, do eixo de relações raciais agora, eu acho que nós temos umas 5 ou 6 pessoas que flutuam nesse eixo para fazer um debate e manter o debate dentro das relações raciais. E uma coisa de muito tempo dentro das relações raciais é que só pessoas negras participam do eixo. As pessoas brancas não se aproximam do eixo de relações raciais, como se a pauta racial ainda fosse algo que só cabe às pessoas negras discutir. Só psicólogos negros discutem a pauta das relações raciais. A Articulação Nacional de Psicólogos Negros e Pesquisadores, ela não é só para psicólogos negros, a não ser a coordenação, né? A gente entende que a coordenação é um cargo que deve às pessoas negras, mas todas as pessoas podem participar. Só que a maioria das pessoas que ainda participam são pessoas negras. Então, a gente vem tentando pautar, entender o que acontece nesse processo, né? Que as pessoas não se aproximam, entende que essa pauta não faz parte da discussão da psicologia. Ou quem tem que discutir são pessoas negras. Só cabe a gente falar de relações raciais. Acho que vocês entenderam nesse processo de um curso, né? Que é mais do que isso, discutir relações raciais. Todos nós temos que discutir, né? Faz parte de uma discussão muito importante para todos. Vou falar todas, porque a gente dentro da psicologia, né, tem se referido mais assim, todas, porque a maioria dentro da psicologia, quando a gente faz o levantamento, ainda são mulheres. A gente fala sempre dentro da Ampsinex, a gente se dirige a psicólogas, né, e o Conselho Federal também já tem feito essa referência, porque somos maioria. Então, a gente assim, eu acho uma das coisas que, quando me fui convidada para vir aqui, eu pensei que o que a gente pode falar para estudantes é que vocês venham atuar, sabe? Venham conhecer o conselho. Não deixe para conhecer o conselho quando for tirar a carteirinha, e depois só para uma palestra quando for buscar carteira, né? Ocupe os espaços, porque se a gente não ocupar os espaços, outras pessoas vão ocupar. E a gente sabe que se a gente der motivo, os espaços serão ocupados por essas pessoas que acham que essas pautas não têm que ser discutidas. Né? A gente tem um eixo de diversidade, a gente tem o eixo de laicidade, a gente tem do socioeducativo, tem diversos eixos que se trabalham dentro do CRP, fazendo discussões, publicando artigos, publicando livros, né? Tentando manter esse tema que não foi de agora, né? Do tema, desde assim, de que vem sendo construída a psicologia, já se vem se pautando que os direitos humanos teria que ser uma pauta da psicologia, que a psicologia não podia mais ver as pessoas apenas pelo lado científico, que a gente precisava pensar nas subjetividades, né? Nas diferentes subjetividades. E a gente vem desde os anos 90 dentro da psicologia, pautando de uma forma gradativa as relações raciais. Nessa última eleição para o Conselho Federal, já se conseguiu eleger para o Conselho Federal de Psicologia um número maior de psicólogos negros. Mas aqui no Conselho Regional, a gente regrediu, a gente teve um retrocesso no quantitativo de psicólogos negros aí dentro da representação, porque são sempre os mesmos profissionais que estão ali. Então, chega um momento que a gente precisa também, né? A gente não consegue mais, né? A gente precisa fazer outras coisas. Conceição, que está aqui, ela esteve à frente do Conselho Regional por muitos anos. Né? Conceição precisou se afastar para estudar, terminar o doutorado dela. Né? A Karina depois assumiu. Hoje quem está é o professor Edelberto, da UF. E
tentando manter esse espaço, né, vivo, né? Só que a gente precisa passar, né? Quem está chegando, quem está se formando, estudantes pode participar, inclusive pode participar como colaborador no conselho. O colaborador ele tem um registro, um cadastro dentro do conselho, é levado para uma discussão, levado o seu nome, e você pode ser colaborador, e você pode participar como voluntário lá dentro. Na articulação de psicólogos, que nós temos o núcleo aqui do Rio de Janeiro, acaba até isso, né? Pessoas que estão no conselho também são as mesmas pessoas que estão de frente da articulação. Então, a gente tem essa articulação, tem as páginas na internet, nós temos a do Nacional, onde, se quem quiser conhecer mais, pode pedir informação, eles vão indicar os núcleos, nós temos núcleo em todas as regiões do Brasil. E tem sido muito rico, porque na academia, a gente acaba aprendendo e se fechando muito na nossa região. Então, quando a gente começa a discutir e começa a conversar dentro da Ampsinep com psicólogos de todas as regiões do Brasil, a gente vê também as especificidades de cada lugar. E como que a atuação do psicólogo também vai se diferenciando nos diferentes lugares. A gente consegue também uma articulação muito interessante com psicólogos indígenas. Tem uma articulação também de psicólogos indígenas e a gente faz uma discussão bem interessante juntos para a gente poder, né, entender as outras regiões, né, região norte, o que a região norte, o que a psicologia na região norte está pensando, né, o que a psicologia está discutindo no centro-oeste, e o que é ser psicólogo num lugar, no outro. Isso enriquece muito a nossa formação. Eu, quando fiz psicologia, eu não tinha a menor ideia de um monte de coisa, mesmo eu entendendo como uma mulher negra, mas essa dimensão da temática racial, que a gente, assim, as possibilidades dentro da profissão, essa discussão mais ampliada, só foi se dar para mim no movimento social, nessas articulações e nesse contato com as pessoas mais velhas que já estavam lá construindo isso há muito tempo. Pessoas que já estavam lá mesmo pessoas assim, tem pessoas até mais novas do que eu, mas que já estavam antes, né? Eu aprendo muito com as pessoas mais novas também, de movimento. Eu falo isso muito para as pessoas, como eu aprendo com os mais novos e com os mais velhos, né? E essa troca enriquece muito, muita gente. Eu estava até vendo agora uma live da professora Petrolina sobre a Lei 10.639, e é uma mulher que esteve lá na construção da lei. Então, assim, você poder sentar num lugar e conversar com quem estava lá no início, ouvir as histórias, isso é uma outra formação possível. Quando eu entrei para fazer o mestrado, eu estava com 50 anos quando eu fui fazer o mestrado. Então, eu passei um bom tempo fora da academia, tive um bom tempo na militância, e depois resolvi voltar para a academia. E foi muito enriquecedor para mim e para quem estava fazendo mestrado na época comigo, ou doutorado comigo. Porque eu trazia para dentro da academia, eu acho que assim, minhas amigas que estão aqui agora também estão fazendo doutorado e mestrado, a gente está trazendo para dentro da academia uma outra vivência, né? Que é uma vivência de quem vem de uma prática também, de um movimento negro, e de uma militância do movimento negro, e a gente traz essa discussão também. Isso, quem já está dentro da academia tem uma troca para fazer, né? Que é para a gente ter que entender novamente como que se caminha dentro desse espaço, mas para quem também, a gente também tem muita coisa para trocar, que é falar o que é também viver nos espaços de luta, de militância, de construção. Então, conversando, sentando, tanto juntos, né? Em outros espaços que a gente cresce. Eu trouxe, dentro desse material, vocês podem também acessar, né? Tem um livro aqui que é Navegar é Preciso, que é um livro da Conceição, escrito junto com a Maiara, que conta toda a trajetória do grupo de relações raciais e de gênero dentro do CRP. Esse livro está na página do Conselho aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem outra coisa assim, que eu fico vendo, assim, como é que a gente tem material produzido e que a gente também não consegue, não acessa, né? Tem um livro produzido aqui, porque já está fazendo a história, quem escreveu a história aqui,
A gente tem também muito trabalho produzido por nós dentro da academia, né? A gente tem, às vezes, as dissertações, as teses, e trabalhos maravilhosos sendo feitos, e que a gente precisa também ter esse espaço de troca. Na Amcinep, agora, a gente vai começar a fazer isso, a gente vai fazer algumas atividades que é para quem está ou terminou, está uma dissertação, ou está fazendo, está no mestrado, contar para quem está na articulação, ou quem quiser ouvir, o que está sendo produzido, o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. Eu agora, no meu doutorado, estou escrevendo sobre benzedeiras. Eu acho que, assim, como psicóloga, né, eu fiz a pesquisa do mestrado dentro bem da área da psicologia, mas eu comecei a entender que a gente precisa também dialogar com outros lugares de cuidado, outras práticas. E aí uma prática de que está desaparecendo, que a gente está vendo desaparecer cada vez mais, são as benzedeiras. E sempre teve essa discussão, essa relação entre a psicologia e as práticas tradicionais de cuidado. E a gente também é outra coisa que a gente começa a perceber que a gente precisa dialogar com as práticas tradicionais de cuidado. E essa está sendo a minha pesquisa de doutorado no programa de políticas públicas. Aí eu não sei se alguma amiga quiser falar alguma coisa, se quiser completar, porque eu acho que a gente ter elas aqui também nesse espaço, né, e com vocês é tão importante. E eu acho assim, se quiserem trocar, se quiser falar alguma coisa, Conceição. E Conceição para a gente, né, Conceição é uma das 10 psicólogas negras mais influentes no Brasil. Então, vocês ter Conceição aqui na sala com vocês hoje é um privilégio. Acho que é importante ouvir Conceição um pouquinho. Boa noite, Conceição. Que bom, Conceição, que você conseguiu vir. Muito feliz de te ver aqui. Boa noite. Agradeço, né, a provocação da Cláudia, tá? Não estava com intenção nenhuma de falar, não. Eu vim para ouvir, para ver, né? E desde já aproveito para parabenizar, né, a iniciativa, né, desse encontro, e também agradecer e parabenizar a Cláudia pela fala que ela fez agora. Gostei muito. Acho que ela foi bastante assim, elucidativa, né, desse movimento das psicólogas, né, no Brasil, né, das psicólogas, e em especial das psicólogas negras, né, que juntamente também com aquelas psicólogas brancas que abraçam a luta, tem levado esse debate adiante, né? Como bem Cláudia afirmou na fala dela, esse protagonismo, né, de movimento, né, das psicólogas negras, o protagonismo é das psicólogas negras, mas a luta é de todas nós, né? Então é bom que isso fique presente no nosso fazer, enquanto psicólogos, enquanto profissionais do cuidado, da escuta, né? E uma das coisas muito interessantes que tem até um amigo nosso, o Celso Verne, ele falava o seguinte, ele dizia assim, como que pode ser psicologia que tem assim que é a especificidade dela, a escuta, né? Ela se fez surda durante tanto tempo para a nossa realidade, para a realidade do povo brasileiro, de maioria negra. Aliás, não sei se vocês... uma informação que eu tive ontem, onde teve uma reunião do colegiado da pós aqui da UF, né, que a gente participa, enquanto alunos também, sobre uma carta, um pedido de desculpas da Associação Americana de Psicologia, né, desculpa a
comunidade negra e indígena e todas aquelas comunidades marginalizadas pela ciência e profissão de psicóloga, né? Pelo descaso com as questões relativas ao povo indígena, ao povo negro, enfim, as populações não contempladas, né? As populações que estão fora da norma, né? Sociosomática, como diz o Jurandir Freire Costa, né? Dominante. Então, esse pedido de desculpas, ele vem é uma resposta à nossa movimentação, à nossa provocação, que não é de hoje. Como que a gente está sempre reafirmando, nossos passos vêm de longe. Muitos de nós, né, psicólogas, e não psicólogos, porque mesmo antes da profissão de psicólogas, ela vai completar 60 anos. Né? Mas uma profissão que foi instituída em 62, cujo conselho foi criado, a lei do conselho foi criada em 71, e só 40 anos depois da criação da profissão de psicólogos é que tem uma publicação que fala da atuação dos psicólogos com relação ao preconceito racial, que é a Resolução 018. Muito ainda desconhecida da maioria dos psicólogos. Então, essa luta vem de longe. E a nossa formação, né, enquanto nossa formação acadêmica, pouco, ou muito pouco, a maioria de nós não ouviu falar, por exemplo, de Virginia Bicudo, uma das precursoras da psicanálise no Brasil, e que era uma mulher negra. Né? Muitos de nós não ouvimos falar de Neuza Santos Souza, psicanalista, negra, e deixou-nos um legado importante. Então, Virginia Bicudo foi de um tempo que as fronteiras entre psicologia e sociologia elas não estavam bem definidas ainda, né? Não tinha profissão de psicólogo. Aliás, Virginia Bicudo foi também conselheira do primeiro conselho, da primeira plenária do Conselho Federal de Psicologia. Então, essas informações, quer dizer, essas histórias, elas estão sendo trazidas hoje para a nossa informação, né? Também por conta do movimento negro, do qual as psicólogas negras também fazem parte. E a gente não pode deixar de considerar a importância, né, do movimento negro. Aliás, até no texto das referências técnicas, o próprio Conselho ele coloca como a importância, né, do movimento negro e de que aquela resolução e as várias iniciativas do Conselho são uma resposta ao chamado do movimento negro no Brasil para que a psicologia, de fato, ela tenha um compromisso e paute, né, por uma prática que, de fato, atenda a população brasileira.
Então, a gente fica muito feliz e quando a gente vê, né, essa mudança que está acontecendo na nossa universidade, né, de estar se comprometendo cada vez mais, com muita luta, não está sendo fácil. Como a Cláudia falou, tem muita resistência ainda, como a Alice também apontou no início da fala dela, né? A necessidade, a urgência de que tenhamos matérias, disciplinas, melhor dizendo, disciplinas obrigatórias, porque isso não é para atender apenas a comunidade negra, não, é para atender a sociedade brasileira. Porque todos, todas, todes ficamos com uma formação capenga quando a gente não conhece a história do povo brasileiro, que não é só, que não pode ser só a história europeia, que é a história que a gente, que é a maioria dos conteúdos que são trazidos para a nossa formação. Né? Tem todo um continente africano, tem todo um continente americano antes da invasão dos portugueses, com cultura, com sabedoria, com tecnologia, né? O continente asiático, né? E que, então, a nossa formação, né, acadêmica, social, enfim, geral, se não for contemplada toda a diversidade humana, ela é capenga. Bom, gente, não vou mais me alongar, já falei demais, tá? Obrigada pela oportunidade. Sigamos. E a gente pensar também assim, no dia 20 agora, né, Dia da Consciência Negra, para nós do movimento negro, nós estamos comemorando 50 anos do 20 de novembro. Né? Em 1971, quando se começou a comemorar, né, na comunidade negra, entender que o 20 de novembro, o dia de Zumbi, seria o dia da consciência negra. A lei vem bem depois, né, que é sancionado e um feriado, mas é uma forma da gente poder entender que assim, muitas coisas que a gente está vivendo, né, agora tem uma história, né, tem uma construção. Então, a gente hoje está aqui, mas há 50 anos atrás, né, a gente está no mês de novembro, né, fazendo diversos debates, mas há 50 anos atrás, né, um grupo de pessoas já estavam se reunindo e pautando que esse seria um dia muito importante, que o 13 de maio não representava para negras e negros o dia da liberdade. Teríamos que ter uma data escolhida por nós. E para mim está fazendo, na minha formação agora, no doutorado, uma diferença muito grande, que é estudar um pouquinho mais da história, que a gente começa assim, em alguns momentos a gente lê tanta coisa, a gente vai tendo conhecimento de um monte de informação, mas a gente perde um pouquinho disso, né? Como que a gente hoje caminha, né? Como que a gente vai caminhar, e a gente não está inventando alguma coisa assim, né? A gente está seguindo um caminho que já começou há bastante tempo. E a gente entende como povo negro que a palavra dos mais velhos, né, a história de quem construiu antes é muito importante. Não é algo que se joga fora. Quando as pessoas que vieram antes, elas são uma biblioteca para a gente. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, que estão nesse caminho de formação, é que vocês possam chegar, sabe? Pessoas que estão aqui como Conceição, a Rosane, né? Rosane Romão, Andres, Karina, né? Nossa mais nova, mas que vocês possam chegar
para a gente poder conversar, para a gente estar junto, a gente está sempre aberta também para isso, porque nós também fomos recebidas. É quando eu, às vezes, chego num lugar, né, e eu vejo pessoas que foram minhas referências minhas, e que hoje são amigas, né, e a gente constrói uma outra relação, aí a gente entende que psicologia é essa, né, que a gente está construindo. É uma outra forma de pensar a psicologia, não tem essa distância, né, que a gente vê, às vezes a gente estuda autores, a gente pensa em gente tão distante da gente, e tem pessoas que estão assim tão perto, que estão assim, estão produzindo, estão fazendo, e a gente pode estar caminhando junto. Eu lembro um dia que eu sentei numa mesa e que eu olhei assim, eu falei, nossa, quase todas as pessoas que estão aqui eu estou usando como referência, né? Porque na minha dissertação eu usei muitas pessoas negras como referência, né? A maioria. E eu olhava assim, eu falava, caramba, eu prestei atenção, eu falei, são pessoas que são minhas referências, e a gente está sentado aqui batendo papo numa mesa de bar. E essa aproximação que a gente faz é muito rica. E então, assim, eu espero que vocês possam viver isso, né? Rosane ligou a câmera agora, que vocês possam ter essa experiência com a gente, e a gente está sempre disponível para receber, para trocar, o que precisarem, nós estamos aqui. A gente se coloca assim como mais velhas de vocês, para receber essa que está se formando e para aprender com vocês também, porque com certeza muitas coisas que vocês vivenciam agora a gente também não conhece. E eu acho que essa juventude é muito potente, né? Hoje essa disciplina é porque vocês, né, quem é do coletivo, quem construiu isso, foi uma juventude que vem dando seguimento e pautando essa importância dessa disciplina. Então, só tenho que agradecer a vocês mais novos que estão aqui, pelo empenho de vocês, né? As professoras também, por abrir essa possibilidade. Quando lá abriu esse atendimento para pessoas negras dentro da UERJ, o pessoal do coletivo vinha rindo, né? Nossa, o pessoal abriu para a gente conseguiu, professoras que acolheram a gente para a gente poder fazer isso. Não é assim, nem todo mundo está aberto para acolher também, e para ajudar e estar junto, e para entender quando é o seu momento também de fala, e quando é o momento de dar espaço para quem, porque as pessoas que estão, mesmo as pessoas mais novas, que entendem que a gente precisa pensar uma outra psicologia, né? E que vocês também possam nos ajudar nessa construção. A gente está num momento agora que estão acontecendo os pré-coreps, que são os pré-congressos regionais de psicologia. E dentro desses pré-congressos são retirados delegadas e delegados que vão para o Congresso Regional de Psicologia e depois que vai para o Congresso Nacional de Psicologia. No último que teve, se conseguiu aumentar o número de estudantes que participam. Os estudantes têm voz, os estudantes participam de todas as discussões. Os congressos regionais de psicologia vão discutir as diretrizes para a próxima gestão. Então, já está lá no site, né, as reuniões para vocês se inscreverem, quem quiser participar. Estudantes participam, têm voz, podem fazer proposta, podem falar sobre proposta, podem discutir, ajudar todas as propostas que tiveram sobre estudantes dentro dos conselhos foram dadas por estudantes que participam dos congressos. O Conselho de Psicologia ainda não sabe se vai ser presencial, mas quando o conselho aluga um espaço. Os estudantes que são escolhidos para ir para o Nacional, o Conselho financia a viagem para Brasília, participam também de toda a discussão. No último congresso, foi o congresso que nós tivemos a maior discussão sobre gênero e raça dentro de um Congresso Nacional de Psicologia. Aqui no Rio de Janeiro foi uma discussão muito intensa, por isso que é muito importante a participação, porque nós temos cotas para pessoas negras, indígenas, deficientes e pessoas trans, dentro para representar tanto no Congresso Nacional. E a gente teve muita dificuldade porque queriam limitar nossa participação só em 30%, englobar todo mundo em 30%, e a gente queria discutir que cotas não se definem dessa forma. E foi uma votação bem acirrada, foi bem difícil.
Se a gente não tivesse naquele momento, a gente não teria a representatividade que a gente teve no Congresso Nacional. E não teria conseguido manter as pautas que a gente conseguiu no Congresso Nacional. Então, vocês, assim, para vocês entenderem um pouco que tem uma questão política muito forte, e que a gente, se a gente não está no espaço, a coisa não acontece. Porque vão atropelando, as pessoas vão atropelando, tem os interesses políticos também. E assim, a gente conseguiu manter as pautas, votar, e conseguiu manter algumas pautas no nacional, porque a gente estava lá. Os estudantes conseguiram aumentar a delegação de estudantes para o nacional porque estava lá. E falou que não queria mais que fosse uma delegação que não representasse a maioria dos estudantes. Então, por isso que eu, assim, eu não sei se era bem que vocês estavam esperando, mas é porque que a gente vê que quando a gente vai falar com pessoas mais jovens, a gente que vocês entendam que a gente precisa de vocês, sabe? A gente precisa muito de vocês nesses lugares. Obrigada pela oportunidade. Eu nem sei o tempo, se passou muito. Não, imagina, a gente que agradece e tá certinho aqui no tempo planejado, não se preocupem. Muito obrigada, acho que uma intervenção importantíssima. Tenho certeza que depois a turma vai interagir com isso, porque assim, ficou extremamente aí afinada com essas temáticas que de fato a gente veio trabalhando nas últimas aulas, foram materiais que circularam em grupos e o pessoal inclusive fez apresentações muito boas, assim, chamou a nossa atenção a qualidade assim com que as pessoas se dedicaram a conhecer os materiais, se apropriaram, apresentaram. Então acho que dialogou super bem, né, com o que a gente veio trabalhando nas últimas aulas. Agradeço de novo muito a Cláudia, a Conceição também, o bonde que vocês trouxeram. E aí a gente escuta agora o Everson e vamos fazer, né, esse formato de debate para que também outras pessoas possam fazer suas perguntas e a gente seguir na conversa. E obrigada também pela provocação e convocação aqui, né, aos estudantes para participarem aí do Sistema Conselhos, que eu acho que é uma chamada fundamental aí, galera. Se liguem. Eu passo então a palavra para o Everson. Não sei, Amanda, você quer fazer uma colocação? Não, vamos ouvi-lo, vamos ouvi-lo. Tá. Vai lá, Everson, é com você. Boa noite, gente. Agradecer a Amanda e a Alice pelo convite. Agradecer a fala e a provocação que a Cláudia fez, né? Eu fui convidado para falar, mas eu podia também ficar tranquilamente escutando aqui e ia ficar feliz. Bom, a partir do convite, né, que eu recebi, das conversas que eu tive, e vendo o nome da disciplina e o nome, né, desse momento aqui que a gente está, eu fiquei pensando algumas questões para trazer para o debate, né? E essas questões, então, elas partem de um corpo, né, onde habita um clínico institucional, um pesquisador e um militante do SUS, né, e um homem negro. Então, são provocações que eu pensei em trazer aqui, né, para compartilhar para o momento, para a roda, que eu me deparei como trabalhador no SUS, né, como gestor, mais especificamente, e como pesquisador, né, que foram provocações que também me ajudaram a construir a minha pesquisa de doutorado, né, da tese que eu defendi no mês passado. E eu acho que a Cláudia também e a Conceição, Maria da Conceição, elas já sinalizaram questões bem importantes, né, que são transversais para essas questões, né, que eu vim trazer, que é a gente partir, né, desse entendimento de que o mundo
ele está racializado, né? Se a gente entende em alguma medida que o nosso pensamento, né, ele está colonializado, né, de que temos um modo de viver e de ver o mundo que está colonizado, né, nós então também estamos vivendo num mundo que está realizado, né? Cabe então a gente criar modos de sentir e entender que mundo é esse que está racializado, né? Bom, a disciplina que vocês fizeram, então, primeira questão que me pegou, né, são duas, né? Uma, então, é questões que me vieram, pensamentos que me vieram quando eu vi o nome da disciplina, né, que se chama Psicologia e Relações Étnico-Raciais. E uma outra questão talvez mais específica, né, que é pensar essa relação aí entre a psicologia, a luta antirracial e o SUS, né, a partir então de práticas institucionais, né, por onde eu fui pensando essas questões. Então, quando eu penso nessa disciplina que vocês fizeram, que faço coro, né, que bom que ela existe e que bom que a gente está estudando isso hoje dentro da academia, né? Eu me formei não há muito tempo, né? Me formei tem 10 anos, mas um pouco mais. Mas assim, isso não existia nas salas de aulas da formação em psicologia há 10 anos, né? Que dentro de um tempo histórico de um país e o tempo da própria psicologia no país é muito pouco tempo, né? Então a gente está podendo trazer, né, referências aqui do Estado, está podendo estudar essas questões, né? Eu acho que na formação em psicologia isso é um avanço e isso certamente produzirá efeitos que a gente vai querer acompanhar, né? Que eu já estou muito interessado em acompanhar. Bom, quando eu penso, então, na disciplina que se chama Psicologia e Relações Étnico-Raciais, né, me faz pensar nessa ordem, né, nessa dimensão das práticas psi, né? E como psicólogos, né, ou melhor, como psicologia, né, se apropriou do plano da subjetividade, né? Então, somos especialistas da subjetividade, né? Essa que a psicologia se atribui. Só que o campo da subjetividade, ou que é da ordem da subjetividade, né, a partir da emergência do moderno, ou do pensamento moderno, né, ela ficou igual, a subjetividade ficou igual a um indivíduo que é isolado, né, a um indivíduo apartado do que não é ele mesmo, né, um indivíduo voltado para si mesmo, né. E essa concepção de subjetividade, né, que foi construída em torno de um indivíduo que se volta para ele mesmo, né, que emergiu com o pensamento moderno, ela vem nada mais, né, do que de uma separação que se quis operar, né, entre o homem e a natureza, né, uma separação entre o ser e a natureza, né. E a psicologia moderna, então, né, quando entende ou quando se autoproclama, né, especialista da subjetividade e entendendo a subjetividade como sinônimo de indivíduo, né, de um indivíduo isolado, a psicologia moderna ela acaba contribuindo para essa separação que se opera entre o homem e a natureza, né? A psicologia moderna, então, ela reforça, né, e serve a um projeto euromoderno, né, um projeto, então, que é colonial e liberal, né, porque foi preciso separar o homem da natureza para que o homem, então, pudesse ser livre para agir sobre a natureza, né? Essa separação entre homem e natureza que tem como função, né, dominar e explorar a natureza, né? Sendo que, ao fim, a natureza deixa de ser uma parte constitutiva desse ser, né? Então, a partir disso, a gente pode queimar a Amazônia inteira, que isso nada tem a ver com o ser, né? A psicologia, então, quando assume essa noção de identidade de indivíduo, que é seu objeto,
ela, então, reforça, né, essa política colonial, esse pensamento euromoderno. Bom, essa separação entre homem e natureza, né, que eu disse que é o que possibilitou, dentre outras coisas, né, a emergência dessa ideia de indivíduo e de subjetividade para a psicologia, né, essa separação ela tem o racismo como base, né? A modernidade tem o racismo como base, né? O Quijano cita isso muito bem, né? De que se houve uma modernidade possível, né? Essa modernidade, esse pensamento, ele se constrói, esse mundo se constrói a partir de uma base racista, né? Como que a gente poderia sintetizar, né, esse mundo moderno como base no racismo, né? Essa imagem do divórcio entre o homem e a natureza, ela é uma boa imagem para a gente ver isso, né? Porque povos, então, que não se compreendiam a partir de uma imanência entre o ser e a natureza, né? Começaram a circular pelo mundo e viram outros povos que se viam como constitutivos ou constituídos pela própria natureza, pelas próprias forças da natureza, né? E aquilo, nas primeiras expedições, se a gente for falar, né, quando chegaram na América, né, aquilo, por a perspectiva europeia, foi visto como primitivo. As pessoas tinham uma perspectiva, as pessoas, não, os europeus entenderam que aqueles povos tinham uma perspectiva primitiva de vida, né? E a diferença criou a hierarquia. A diferença ela não foi sustentada ali no encontro entre esses povos, né? Essa diferença virou hierarquia, um evolucionismo. Nós, então, que não temos essa proximidade com o estado de natureza, somos muito mais evoluídos do que esses seres aqui que se misturam com a natureza, né? E essa diferença hierarquizante e de perspectiva evolucionista, né, é a base para a criação do racismo, né? E a partir daí, então, a gente desencadeia um conjunto de eventos, né, por onde vem a modernidade. E essa modernidade, então, que lida com esse homem, né, infeliz, porque constantemente separado da natureza, um homem que não se realiza, né? E a crise do capitalismo, por exemplo, que a gente vê hoje, né, ela é, antes de tudo, uma crise ecológica, porque explorar a natureza, né, precariza a nossa existência, ou explorar a natureza precariza também a existência, né, dos humanos. Então, o homem acaba, ao destruir a Mata Amazônica, né, acaba por destruir a ele mesmo, né? E queria colocar, né, já estou fechando essa ideia, de que o colonialismo, então, ele está assentado nessas perspectivas, né? Então, é muito problemático a psicologia seguir pensando que o seu objeto é a subjetividade, que essa subjetividade se reduz, né, a um indivíduo isolado, né? Então, quando a gente fala em psicologia étnico-racial, né, me faz pensar, né, que esse debate da psicologia étnico-racial, ela precisa fazer com que a gente questione, né, equivoque essas bases epistemológicas, inclusive, né, euromodernas que nos atravessam, né, para que a psicologia possa equivocar o projeto que ela tomou para si mesma, né? Isso também leva a uma certa ideia de que a psicologia não assuma a raça também como um objeto, né? Ah, vou lá estudar a raça, vou entender o que é esse objeto ali que se dá ao estudo, né? Quando a gente está criando, então, uma relação entre a psicologia, né, e um debate racial, né, isso vai exigir que a psicologia
equivoque, se problematize, né? Problematize a si própria, ou melhor, né? Que ela possa problematizar as condições de possibilidade para a emergência do seu próprio objeto, né? Que é o indivíduo, que seria então esse indivíduo, né? A partir de uma perspectiva moderna. Então, eu acho que esse é um outro ponto, né, que é legal a gente falar, né, de que nessa aproximação com a psicologia, com o debate racial, né, que aproximação é essa? Né? Que bom que está acontecendo, estamos aqui fazendo o coro que ela tem que acontecer, mas a gente tem que pensar que a aproximação é essa, né? A mesma coisa de tipo, vamos colocar psicólogo em todas as escolas. Podemos colocar, mas que inserção é essa? Que prática é essa do psicólogo para ter em todas as escolas, né? Então, eu acho que eu queria levantar essa bola aqui, né, como jogador de vôlei também, né? Que aproximação é essa que a psicologia está fazendo com a raça, né? É uma aproximação que está fazendo com que a psicologia se repense, ou é uma aproximação da psicologia com a raça que está fazendo que a psicologia se aproprie da raça somente como mais um dos seus objetos, né? Se ela não se revê, pouco se aproximou, na minha perspectiva, né? Bom, colocado, né, esses termos, queria trazer, então, também, no tempo que me resta, esse pedido, né, que foi interessado para pensar um pouco a partir do campo das práticas, ou do diálogo com práticas institucionais, né, do campo de onde eu venho, que é o campo da saúde pública e do SUS, né, da psicologia, do antirracismo e o SUS, né. Bom, o SUS ele é um campo em disputa, né, ele é uma política de Estado, mas a gente também entende, ou militante, como na perspectiva, né, da militância do SUS, a gente também entende que o SUS ele está conectado com outras coisas que não absolutamente com o Estado, né? Então essa é a brecha que a gente entende também de atuação, né, e de resistência que o SUS tem, que é a potência dele de funcionar, de colocar coletivos concretos para operar em territórios concretos, né? E eu, então, nessa experiência de gestor de saúde mental no Rio de Janeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, né, atuei como apoiador institucional à rede de saúde mental de um distrito sanitário do Rio, né? E como apoiador institucional desse distrito, né, de saúde do Rio de Janeiro, eu estava responsável pela RAPS, né, pela rede de atenção psicossocial daquela região do município do Rio de Janeiro, que fica na Zona Norte, né? E a RAPS, ela tem uma proposta aí que a gente vem vendo seu desmonte, né? Mas ela ainda se mantém numa proposta, né? De que a saúde mental no SUS, ela é cuidada desde o posto de saúde, né? Desde a atenção básica até o leito hospitalar, né? Entendendo que desse ponto ao outro tem uma infinidade ali de serviços e ações que vão ser realizadas, né? E quando eu cheguei lá nesse distrito, havia ali um problema. A atenção básica ela não conseguia fazer o cuidado em saúde mental. Havia uma dificuldade tremenda das equipes, né, de serviços de atenção básica, de fazerem o cuidado em saúde mental, né? E aí, chegando mais perto, eu fui vendo fui entendendo, né, com os trabalhadores e com as equipes, de que o sofrimento psíquico ali naquele serviço que é não especializado, né, as clínicas da família aqui no Rio são serviços que não são especializados, né, e a sua potência é justamente não ser especializado, porque vai cuidar do território. Chegando perto das equipes, né, eu fui percebendo que o sofrimento psíquico despertava um circuito ali afetivo muito específico naqueles trabalhadores, né, que era um pouco entre atração e repulsa, né, perante o sofrimento psíquico ou perante a possibilidade de fazer o cuidado de saúde mental. Então, a atração que eu falei ficaria no campo da opção, né, não, aqui eu cuido dos casos de saúde mental porque eu gosto. E a repulsa chegava a dizer, não quero fazer saúde mental, não vou fazer, há casos de negligência no território,
de equipes inteiras nem saberem dos casos de saúde mental gravíssimos que estavam ocorrendo lá e que nenhum outro serviço também chegava, né? Esse circuito afetivo me chamou a atenção em tratação à repulsa perante o sofrimento psíquico, né? E ele está muito relacionado com a loucura, dessa repulsa que a gente tem com o funcionamento e com a dinâmica da loucura, né? Essa repulsa que a gente tem por esse pensamento, né, racional, né? E a loucura, então, ela virou doença mental, né, no Ocidente, e aí eu comecei a perceber de que a loucura, ela se transformou doença mental no Ocidente a partir dos mesmos procedimentos racistas que criaram o racismo, né? Então, para mim, eu comecei a entender, eu comecei a pensar que aquela dinâmica de atração e repulsa dos trabalhadores que não eram psicólogos, que não eram psiquiatras, né? Mas a relação, o encontro daqueles trabalhadores com o sofrimento psíquico, né, de atração e eminentemente e significativamente repulsa, ela tinha base no racismo, na construção e na produção do racismo na modernidade, né? E isso, se a gente for ver na história, né, como a gente já citou um pouco antes na fala da Cláudia também, né, até o século XVI, pegando a Europa, né, ou seja, um pouco antes de acontecer as grandes navegações imperialistas, né, haviam duas formas de relação com a loucura, né? Uma de entender que ela era uma força do mundo que se manifestava no homem, dependendo de onde o homem circulava, ou seja, marinheiros, né, eram muito conhecidos por serem pessoas desarrazoadas, né? E havia uma outra perspectiva da loucura ali no século XVI também, que já havia como um problema maior, né? E a partir do século XVI, algo acontece, né, que essa experiência da loucura, né, essa experiência mais desarrazoada, mais de força da natureza, ela vai desaparecendo, né, e vai começando a se ver a loucura com outras bases, né, que é o que virá a ser a doença mental mais à frente, né? Só que esse algo que acontece no século XVI é justamente as navegações coloniais. É justamente quando o povo europeu se conecta com outro povo que vê e sente o mundo de uma outra forma e que diz, né, na construção da raça, isso aqui é menos, né, evoluído e isso aqui deve ser dominado e civilizado, né? E essa experiência desses povos, né, eu estou falando desses povos porque tanto podem ser os povos originários da África, como podem ser os povos originários latino-americanos, né, os ameríndios, né, tinham algo de desarrazoado que para o pensamento europeu precisava ser controlado, precisava ser eliminado, precisava ser segregado, né? Então, isso que a gente traz até hoje, né, ou esse problema, nesse recorte muito específico que eu estou trazendo de pensar, né, o sofrimento psíquico numa dinâmica de atração e repulsa, né, tem, né, na sua base, ou é produzido pelos mesmos procedimentos racistas que foram criados, né, a partir das navegações. O louco também é visto como primitivo, né? O louco também é visto como menos evoluído, né? O louco também é visto como um ser que tem uma aproximação assustadora com as forças da natureza, assim como povos originários da África, assim como ameríndios, né? Povos originários da América do Sul, né? Então, o desatino, né? Isso que era uma força no mundo, que circulava pelo mundo, né? Era uma força da natureza, começou a ser atacado, começou a ser repulsado, repudiado, né? Pelo homem europeu, que se via, então, como no ápice de uma escala evolutiva, e onde ficar mais próximo dessas forças, né, significaria que uma existência selvagem, ou significaria uma existência que demanda civilização, né? Então, isso é o que o Fanon vai chamar de negrofabiogênese, né? Não é especificamente
uma relação de repulsa com a cor da pele, né? Mas é com tudo que esse corpo negro traz e coloca de posição no mundo e um modo de sentir o mundo, né? E essa negrofobiogênese, então, falando de outro jeito, né, foi a base para a modernidade e, entre todas as vertentes da modernidade, a gente pode falar da ciência e, por que não, também chegamos à psicologia de volta, né? Então, para concluir já, Alice, por conta do tempo, o meu problema na tese foi pensar uma formação em saúde mental na atenção básica, ou seja, como pensar uma formação para essas equipes de atenção básica que estavam lidando ou se encontrando com sofrimento psíquico significativamente a partir de um registro racista, né? De um modo racista, né? Porque a loucura veio desse mesmo lugar de onde foi criado o racismo, né? Então, não haveria outra possibilidade de pensar uma formação em saúde mental na atenção básica que não fosse uma formação antirracista, né? Ou seja, ali quando o trabalhador se encontra com o sofrimento psíquico do usuário, aquele usuário o faz lembrar que ele é uma criatura desatinada, pois advindo de uma terra produzida por índios e negros, né? O sofrimento psíquico ele acaba tendo essa função ali na atenção básica. Ele nos lembra que também somos seres desatinados, que somos seres constituídos por esse desatino e que estamos muito próximos, mais próximos do que a gente imagina, né, das forças da natureza, né? Daquilo que nos atravessa, do inumano que nos atravessa, né? Então, a formação, né, para sintetizar aqui um pouco a nossa conversa, né, a formação ela teria que ajudar ou contribuir, oferecer um tipo de suporte a suportar esse encontro, né, ou esse reencontro com as forças da natureza que o sofrimento psíquico estava ali demandando do próprio trabalhador. Estava lembrando ao próprio trabalhador de que havia um campo em comum ali, né, de que havia uma cosmopercepção do mundo ali que não estava apartada ou que não tinha aniquilado absolutamente, né, as forças da natureza, ou mais especificamente no campo da loucura, né, as forças do desatino. Então, a formação, né, nesse campo teria uma ideia de criar um outro registro de acolhimento ao desatino, né? Seria uma formação que também desatina esse trabalhador para que ele possa acolher o sofrimento psíquico, né? Então, não é uma formação antirracista, né? Não é uma formação que vai passar exclusivamente pela aquisição de um conteúdo, né? Mas pela possibilidade de poder perceber o mundo, né, de uma outra forma, pela possibilidade de ter um corpo reencantado com o mundo, né? Que é o modo como esses povos originários viviam, né? E que foi entendido pelo pensamento euromoderno como menor, não civilizado, né? Então, eu acho que para o debate, eu acho que era isso que eu queria trazer, né, e reforçar, né, de que o debate racial e de que a luta antirracista é algo que nos atravessa a todos, né. O Manuel Bonfim, que foi um médico do século XVIII aqui no Rio, né, do Brasil colônia, ele falava que o colonialismo ele tinha algo de parasitismo, né, e era um parasitismo que condenava a todos, né, seja quem era colonizado, porque tinha os seus recursos todos apropriados pelo outro, e seja quem colonizava, porque quem colonizava não exercia o labor de criação, né? Então, perdia, ficava com a sua vida mais triste, porque perdia uma atividade de criação ao usurpar, né, do outro. Então, essa é uma discussão, né, uma forma de colocar o debate aí antirracista na agenda da saúde, na agenda da psicologia, e que eu acho que pode ajudar a gente, né, nesse problema de pensar como que a gente está se aproximando do debate racial, né, enquanto operadores aí da psicologia.
Muito obrigada, Everson. Muito legal, muito bom te ouvir, né? Falando sobre a tua pesquisa e sobre o quanto que o teu campo de prática, né, constituiu aí, provocou essas questões, e isso então retorna, né, nesse bate-bola entre o campo da experiência e profissional, né, então aqui a gente está tratando de práticas psi, que bacana que tu radicalmente embarcou no convite, no tema, né, tanto da aula quanto da disciplina, e trouxe aí umas provocações, umas reflexões muito bacanas, assim. Aí acho que agora a gente abre, né, Amanda? Tem tem a possibilidade de colocar algumas questões no chat, mas acho que o bacana mesmo é a gente colocar as questões aqui com o microfone, aproveitar que estamos reunidas, reunidos, reunidos. O Everson já recebeu aí uma pergunta no chat sobre a tese, se ela está publicada, se não, quando que vai ser. E legal, está dizendo que pode disponibilizar a versão final. Passa para mim que eu repasso para o pessoal, então, Everson. Então, o microfone está aberto para quem quiser Posso falar. fazer só um comentário da fala do Everson? Por favor. Nós recebemos um convite na Articulação Nacional de Psicólogas Negras, a gente recebe diversos convites, mas há pouco tempo nós recebemos os povos de terreiro. E a provocação foi o que a psicologia pode fazer pela saúde mental dos povos de terreiro. Porque nós estamos adoecendo com as perseguições, né? E a gente precisa de apoio. E quando a gente se deparou, né, a gente começou a ver como que a gente sabe muito pouco. E assim, a gente teve até a oportunidade, junto com o professor Abraão, da UF, fazer algumas discussões, né? Ele também faz parte da Amcinep, ele também participou com a gente de algumas discussões sobre essa psicologia, né, que não consegue ter esse ouvido, né, essa forma de ouvir o que as pessoas trazem. Então, essa era a questão, que quando aparece alguém para querer fazer alguma ajuda, atendimento, não consegue entender o que os povos de terreiro têm para trazer. E é justamente nessa proximidade com a natureza, com essa aproximação, né, com os orixás, o que eles estão trazendo, e que o psicólogo não consegue entender em muitos momentos o que é isso. E fica uma provocação também, né? Porque numa disciplina a gente tem assim, um período que você discute relações raciais, é muito pouco. Porque é um mundo de coisas, né? E quando o povo de terreiro procura a gente saber o que a psicologia tem, né? Como que a psicologia pode fazer para nos ajudar na saúde mental, a gente fica um pouco, o que a gente tem para fazer, né? E aí a gente, como psicólogo que já está nesse campo e atuando, a gente vai tentando de algumas formas, junto com as políticas que existem já de atendimento, mas ainda é muito difícil. Bela provocação, Cláudio, me arrepiei aqui com o teu... com o sublinhar que tu colocou nessa questão, né? E, de fato, a gente precisa se virar do avesso, né, para poder se aproximar disso, né? Um pouco... Esse é o nosso exercício também, né? A psicologia está precisando se revirar do avesso para poder se aproximar e escutar disso. Eu achei também, gostei muito da... Tá me ouvindo? Eu gostei muito da sua exposição, Everson. E, de fato, né, com isso que a Cláudia trouxe, como que ilustra, né, o quanto que a nossa formação, na nossa formação, não só de psicólogos, não, mas a nossa formação mesmo, enquanto nossa subjetividade, a gente é apartado da vida, da realidade, né? Apartado da natureza, né? Então, e aí
e deu no que deu, né? Nisso, né? Que a gente, quer dizer, acabamos nos tornando profissionais do cuidado e que não sabe, desconhece e tem medo de se aproximar da natureza, né? Que, no caso, né, você ilustrou muito bem a, a loucura, né, vista como essa coisa, como expressão dessa parte indomável, né, da natureza como algo que precisa ser dominado, né? Então, foi muito interessante isso. Essa que você trouxe. E eu fiquei interessada também em ver a sua tese. Ótimo. Vamos trocar contato, então, para eu te enviar. Ok. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Ricardo, eu estou iniciando meu doutorado na UF, no programa de psicologia da UF, e estou aqui hoje a convite do professor Daniche, e estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite bastante potente dessas discussões, falas bastante ricas, que faz a gente pensar bastante no nosso processo, né, de formação. E ouvindo as falas agora à noite, o que me ficou foi algo da ordem do encontro, sabe? Do quanto que a formação em psicologia, ou não só em psicologia, como a Conceição acabou de falar, é preciso que haja cada vez mais esse encontro com a realidade, sabe? O extramuro mesmo da faculdade. Eu me lembro que na minha época de formação, já fazem 12 anos que eu me formei em psicologia, eu não tive muito essa experiência de estar em contato, né, com a realidade, os movimentos sociais, o território, a questão da saúde mental no território, né, que o Everson traz aí com sua experiência. Então, acredito que é isso, assim, acho que é preciso cada vez mais apostar nessa questão do encontro com a realidade. Não dá para a gente ficar fixado nos manuais, né, dentro dos laboratórios hermeticamente fechados e lacrados de uma psicologia que não dialoga com a realidade, né? As questões raciais, de gênero, de saúde mental, acredito que cada vez mais a gente está vivendo num Brasil bastante complexo, para além de uma complexidade política que a gente está vivendo, para não dizer outras coisas, um momento pandêmico aí também bastante difícil. Então, tudo isso, né, gera uma dificuldade na vida dessas pessoas, da população em geral. Então, se a psicologia não se debruçar diante dessa realidade, eu acho que fica muito difícil a gente, né, dar um passo além do que a gente consegue. Então, acho que isso é uma questão de base de formação. E pensando um pouco rapidinho sobre a questão do que a Cláudia falou no início, né, dessa aproximação entre conselho, entre movimentos sociais, não sei se ela pode falar um pouco sobre o que ela acha dessa realidade hoje, dessa aproximação, né? Se não haveria uma possibilidade de um contato mais diretivo, né, entre o conselho e a universidade, né, uma convocação mais direta aos alunos, né, que estão em formação, para participar mais desse movimento, né? A possibilidade dos movimentos sociais também conseguir chegar mais dentro das universidades, a universidade poder acolher mais esse discurso, né? Não sei se você puder falar um pouco mais o que você pensa sobre essa relação, né, entre isso. É isso. Obrigado, gente. A gente não acordou previamente se a gente faria assim, né, um bate-bola, pergunta-resposta, se a gente faz aquele esquema de juntar algumas perguntas e voltar para quem falou. Eu costumo achar interessante, assim, porque já é às vezes meio difícil as pessoas pegarem coragem e voltarem a falar.
Se vocês concordarem, Cláudia e Everson, a gente esperar ver quem mais se anima para fazer outra pergunta e aí vocês responderem as provocações assim em bloco. A Rosane já levantou a mão, ó. Então, acho que vamos assim? Diga, Rosane. Boa noite, pessoal. Eu sou Rosane Romão, eu estou aqui maravilhada, né? Quero dar os parabéns aos três, né? Foram maravilhosos a forma que abordaram, né? Cada um do seu jeito, né? A Conceição é nossa diva, né? Maravilhosa. Cláudia, o Everson, acho que eu já conheço também, né? Parabéns. Então, não sei se eu tenho pergunta, mas eu quero assim agradecer. E o que eu pude ver de tudo, assim, a base da nossa sociedade é uma base racista, é uma base mundialmente racista. E todo o retrocesso que a gente está tendo hoje é por uma questão racial, e que só racializa os negros. Se eu falar para você, você é branca, você se ofende. Aí vai dizer que eu sou racista ao reverso. Não você, mas a pessoa branca, né? Se a gente fala em racismo, o branco, não, mas eu não sou assim. Eu falei, não estou falando de você, camarada. Tira o umbigo do universo, sabe? O universo não é seu umbigo. Então, assim, é vergonhoso todo esse retrocesso que a gente está vivendo. Porque a nossa sociedade racista, de uma minoria branca, mas que no que atravessa para a Europa vai descobrir que não é branca, essa minoria aqui e no mundo inteiro, né, está acontecendo isso, é vergonhoso o que está acontecendo, porque como a Cláudia trouxe, como toda a Conceição, todos de alguma forma trouxeram, é antiquíssima a nossa luta. Virgínia Bicudo está aí. Eu me formei em 86, a Virgínia era viva. Pergunta quando eu soube da Virgínia. Quando eu soube da Virgínia? Foi através da tese da Janaína Damasceno, uma mulher negra, porque antes já havia uns trabalhos que também fecham, não nos permitem o conhecimento ao povo negro, não nos permite, nos colocam como aborígenes, digamos assim, né? E fica tudo muito bem, e fica a branquitude, como, né, temos esse termo, fingindo que não vê, num cinismo vergonhoso. Um cinismo vergonhoso que está acontecendo no Brasil. A gente tem um arquétipo da branquitude sentado na cadeira da presidência, é o arquétipo. E ninguém faz nada. Ontem, na televisão, teve o arquétipo de quem destruiu o Brasil. Né? Acho que era até de tarde, eu fiquei mal-estar até hoje, se lançando como alguma coisa. E não se faz nada. Quando eu voltei para a academia, que eu detestava, eu queria estudar, eu queria ser psicóloga, mas depois eu detestei eu vou formar, eu vou trancar, o próximo semestre eu tranco, o próximo semestre, então, mas ainda bem que eu não tranquei. Né? Eu voltei, enfim, eu fiquei assim, envergonhada do que estava acontecendo, sabe? Mas eu falei, não, vou voltar, vou estudar, mas o quanto a academia ainda é racista, o quanto é difícil se manter numa universidade o aluno da ação afirmativa. Inclusive na Universidade Federal Fluminense, que eu fui servidora há séculos. Quando eu pensei, eu vou me aposentar, está na hora que eu... Não, mãe, né? Me vieram meus filhos. Não pode, porque os alunos cotistas aqui estão passando o pão que o diabo amassou. Eu falei, como é que é? Eu estava acabando de fazer meu mestrado, acho que eu seus 50 e poucos anos, sei lá quantos anos eu já estava. Inclusive, eu sou de uma turma de uma mulher que foi matada, que é a turma da Marielle, né? Nós fomos da mesma turma. Uma vereadora pôde ser morta e a gente sabe que o prêmio de quem matou é estar nos postos maiores desse Brasil, né? Então, isso é vergonhoso, e eu falo como psicóloga, mas por acaso eu passei pela administração e agora eu estou no doutorado em comunicação, né? Então, eu faço essa festa aí, mas é vergonhoso, sabe? Esse retrocesso, né? E as pessoas permitirem isso, né? Se permitir, e nós não conhecemos muito a nossa história, porque não tivemos o tempo, a gente não tem um acesso ao racismo. O Everson trouxe a modernidade, mas também temos o mercantilismo,
né? Que é grana também. A gente não tem acesso à grana. Hoje a gente está vivenciando a questão da Academia Brasileira de Letras. Agora, vai lá no fundo, ali rola uma grana danada. Preto não pode. A Conceição foi uma vergonha. Entrar uma outra pessoa, uma mulher entrou e nem se questionou, acho que ela nem sabe se Conceição tentou. Agora, hoje, para tapar buraco, botaram um homem negro. Sabe? Mas um homem negro, que legal, bacana, mas como eu estava numa aula outro dia, da Lélia Gonzalez, um texto de 80, né, que ela foi convidada, né, foi um grupo convidado para o lançamento de um livro sobre os negros a falar, mas as pessoas não podiam falar, porque senão era negrinha atrevida, essas coisas todas. Então, é pensado quem pode falar. Né? Então, assim, só para fechar, mas eu acho que é vergonhoso, porque o movimento negro está aí há séculos, o movimento anticolonialização está aí há séculos, um movimento que era Julianelli, virou Atumérico, sei lá que meleca que está hoje, está aí há séculos. É uma vergonha, principalmente psicólogos, que a gente tem um código de ética, estar contra os direitos humanos. Sabe? É uma vergonha isso nesse país. Os ataques que o CRP... de profissionais de psicologia. Você imagina como é que vai uma pessoa, uma criança negra nesse curso. Né? Então, mas de qualquer jeito, eu faço esse desabafo, mas ao mesmo tempo eu dou um super parabéns. Eu dou um super parabéns à Conceição, que né, debruçou a camisa, a Karina, a Cláudia, todos que a garotada nova do coletivo da UESP, que eu já tive lá, eu dou um super parabéns, eu fico maravilhada. E a gente continua. Agora, a luta antirracista, a luta racializada, tem que vir com a gente branca também. Tem que vir também, porque estamos todos racializados nessa história. Se você racializa aquele, eu também estou. Né? Então, é com todo mundo. Porque até por questão da ação afirmativa, a ação afirmativa para a pessoa negra raramente é só uma questão de ser negro. Sempre está associada, atrelada à questão social. E nessa de ser social, tem muitos brancos pobres, né? No que abriu para negro, abriu para uma população enorme. Né? Assim, abriu para uma população enorme. Né? Mas é uma luta negra, é uma luta que veio do povo negro e há séculos. Muitos doutores que estão nas universidades hoje conheceram a Lélia Gonzalez, né? E eu não sei se hoje já tem na PUC algum livro dela, um tempo atrás, acho que até na última fala da Marielle, ela questiona como na PUC não tem o Guerreiro Ramos, né, que é um cara, uma sumidade, fazia o Teatro Experimental do Negro, fazia grupo terapia na década de 40, né, que vem com a Abdias Nascimento. Então, os doutores hoje estão na sua faixa de 50, 60, 70, conheciam esse povo. Conhecia e ignorou. Conhecia. Então, assim, essa garotada nova, e o mais complicado é porque dentro da academia ainda há esse sofrimento. A gente não pode falar, a gente tem que saber mediar, a gente tem que ficar numa quadradinha, caixotinho, a gente tem que ouvir o professor sendo racista com a gente, sacaneando a gente e a gente tendo que se segurar. Isso é uma sacanagem. O aluno, outro, que está vendo e não chega junto, é uma sacanagem. Por isso que a gente tem tantos coletivos e temos que estar em coletivo, para manter a nossa saúde, a nossa sanidade. Eu estou de volta na academia, eu não sou uma criança e às vezes eu tenho que esperar 2 dias, 3 dias para eu respirar pelo que eu passo, porque eu também estou devendo nada a ninguém mais, né? Não preciso desse canudo para ir para o lugar, nem como muitos dos jovens aqui precisam. Né? Então, pegue educadamente, rindo, sorrindo, vou lá e falo o que eu tenho que falar, mas também levo a minha trauletada. Né? Mas é complicado. Então, quem percebe isso tem que vir junto. Tem que vir junto com a gente. E aí eu dou parabéns a toda essa equipe que está aqui, ao pessoal da UERJ, todos os lugares que estão abrindo e vindo junto. Mas tem que vir de verdade. Sabe? Porque a gente sofre de verdade, a gente chora de verdade, a gente adoece de verdade e, pior, morre de verdade.
a gente está falando de guerra, a gente está falando que estão nos matando de todas as formas, e elegeram um cara que disse que o melhor que ele sabe fazer é matar. Nós estamos nessa guerra. A gente precisa de aliados. E essa luta nossa é para todo mundo. É a liberdade de todos, todos, todos. É isso. Então, eu acho que eu falei, não é porque eu me empolgo, eu fico feliz, mas eu acho que eu não posso deixar de falar, né? E eu sou assim, maravilhada com essa garotada que está aí. Eu não sou assim tão mais velha, mas eu acho legal, porque na minha época era 1, 2, você pensava quantos negros tinham na universidade, né? Era, você pensava, e hoje o pessoal morre de medo, porque tem uma garotada, tem um povo forte que está sabendo, que está falando, e eu aprendo muito, eu me amarro. Então, muito obrigada, Cláudia, por me trazer hoje aqui, todos que estão aqui, vamos juntos. Se precisar alguém para ir bater, eu estou lá junto, eu também, ó, escrevendo mais. Apesar que eu estou levando umas trauletadas por aí, mas respiro e vou. Ah, então eu vou aproveitar para não falar mais de novo, que eu falo muito, no dia 29 e 30, depois eu boto em algum lugar, Cláudia distribui, o PPG-Com, que é a pós-graduação em comunicação da UF, a gente vai ter o 1º Novembro Negro, às 18 horas, vai ser uma live, acho importante, depois vou divulgar, até porque eu estava aqui com vocês e acabei vendo no Twitter, quando a gente colocou, alguém foi lá e botou Salve Princesa Isabel. Né? Mas a gente não responde, porque isso tudo, se responder, danou-se. Né? A nossa coisa é, se puder tirar, tira, senão não responde. Mas para você ver como é absurdo o tempo todo. Então, vocês estão convidados para o 1º Novembro Negro do PPG-Com, tá bom? E eu vou tentar ficar quietinha agora, todo mundo fala. E parabéns, obrigada. Gente, a gente acabou esquecendo de lembrar quem fosse falar, de fazer a audiodescrição, né? O Everson aqui, assim, fazendo. Mas aí, quando for retomar a palavra, ou quem quiser, né, falar que ainda não Perdão, fez essa... vamos ver se eu aprendo. Eu sou uma mulher negra, tenho os meus cabelos crespos, estão pintados, estou quase virando loura, né? Estou de camisa branca, estou com meu echarpe vinho, e o que mais que eu tenho? Uso óculos, gosto de batom, estou gastando todos nas minhas lives, e brincos. Obrigada, Rosane. Alguém mais quer aproveitar e fazer essa questão, antes que, então, Cláudia e Everson possam falar? A gente pode seguir um pouquinho mais, né? O nosso horário original era 9h20, mas acho que podemos seguir um pouquinho mais, aproveitar a oportunidade. Eu não sei se eu tenho bem uma pergunta, mas acho que as próprias pessoas que estavam ouvindo, trazendo suas questões, ecoaram algumas coisas que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando, né? Quem está falando é a Dandara. Isso, eu vou me autodescrever. Enfim, eu sou a Dandara, sou aluna de graduação do Instituto de Psicologia da UERJ. Eu sou uma mulher negra de cabelos curtos, escuros, estou com uma blusa listrada preta e branca, eu uso óculos, eu sou uma mulher gorda. Atrás de mim tem uma estante, um ventilador que está em pausa pelo friozinho no Rio e uma parede branca. E, enfim, como eu estava dizendo, né, muitas coisas que estavam sendo comentadas provocaram também algumas reflexões que eu estava tendo e que eu venho tendo há muito tempo. Uma das coisas que a gente comentou, acho que na última aula da disciplina, na semana passada, que não é a última semana que vem, mas a gente estava conversando sobre o quanto que é complexo a gente estar dentro de um curso que não transversaliza a questão racial em todos os seus aspectos, porque a gente não se vê nas respostas que são dadas, nas propostas que são feitas, e isso demanda que a gente faça uma segunda faculdade por fora. O nosso tempo livre, muitas vezes, é ocupado por fazer cursos, por assistir palestras, por ler livros difíceis de achar,
por, enfim, fazer uma série de coisas que deveriam fazer parte da nossa formação. E aí, com certeza, isso não diz só da pauta racial, mas isso diz de uma série de outras questões que não são levadas em consideração. E eu fiquei refletindo muito no que foi dito pela Cláudia e pela Conceição, no quanto que a nossa presença nos espaços de disputa política são tão relevantes, né? Como já foi dito, foi fruto de muita disputa bancada pelo coletivo, a gente ter conseguido fazer os enfrentamentos necessários para essa disciplina existir, e várias outras articulações que a gente vem tentando com relação a outras questões, inclusive de se organizar e conseguir, através do coletivo, fazer esses estudos que não existem nas salas de aula. Mas eu achei muito importante assim, essa convocação, a nossa participação, porque, de fato, as coisas não acontecem se a gente não estiver lá. A mesma coisa eu posso dizer sobre o centro acadêmico, né? Recentemente a gente passou por uma série de dificuldades, e também foi fruto de muitas disputas no centro acadêmico com outras questões, né? Alguns colegas aqui tiveram comigo em gestão, outros estiveram em outra gestão, e todo mundo sabe como que isso é cansativo e exaustivo, e eu reforço a importância das pessoas que se dizem aliadas agirem como aliados de verdade, assim, porque não dá para ficar só com a gente o tempo todo. E eu fico pensando que também nesse sentido, né, articulando um pouco com o que o Everson trouxe, né, o quanto que a experiência racial para nós, ela é sempre traumática, violenta e se dá nos momentos mais iniciais da nossa existência no mundo. Diria até antes mesmo da gente sair da barriga da nossa mãe, pensando nas estatísticas sobre violência obstétrica com mulheres negras, né? Então, o que eu fico pensando é o quão difícil e problemático e quanto trabalho que existe para ser feito, no sentido de que não só a gente precisa estar preparado para lidar com as demandas que vão surgir para a gente nas mais diversas áreas de atuação do psicólogo, mas, sobretudo, como que a gente precisa ter uma sutileza e uma delicadeza, e a elaboração de uma escuta que consiga captar essas experiências que a gente sequer consegue nomear, que marcam a nossa história antes mesmo da gente conseguir contar a nossa história. Que muitas vezes a gente só consegue dizer que sente um mal-estar, que sente uma angústia, sente uma ansiedade em circular em determinados lugares, sente uma ansiedade em estar perto de certas pessoas, em certos lugares. E aí o que eu fico pensando também, né, com relação à pandemia, a gente tem visto algum avanço na discussão de que a saúde mental é importante, as últimas estatísticas vêm dizendo que as pessoas estão pensando mais sobre isso, estão dando mais importância para isso, e as pessoas estão, em alguma medida, procurando esse cuidado, e como o próprio Everson já apontou, esse cuidado tem muitas limitações, e precisa de muito trabalho para se dar de uma forma efetiva. E aí, nesse sentido, vai pontuar o lugar do estagiário ainda, né? Que às vezes se encontra nesses lugares, assim, né? Quando a gente chega e existe um mal-estar com relação, que a gente vê através de algumas falas que diz da questão racial, mas o próprio sujeito ainda não elaborou aquilo que ele está vivendo, ainda não encontrou os recursos para dar conta daquilo que ele está vivendo, e como que a gente também, às vezes, se sente muito caminhando a passos pequenos, porque a gente mesmo ainda está no nosso processo de elaboração, né? Então, enfim, foram essas as questões que foram aparecendo para mim, e queria saber, assim, o que vocês andam pensando com relação a isso, e como que é esse trabalho, assim, também de um outro ponto importante, né? Que nós, pessoas negras, temos buscado psicólogos negros, assim. Então, como que a gente, nessa troca, produz acolhimento, produz uma série de questões aí que são fundamentais para o nosso trabalho. Já são 9h30. Acho que a gente estava aqui
estipulando de ir até, no máximo, 9h40, vou até dizer assim, 9h45, e pedir para que, então, a Cláudia e o Everson possam aí exercitar as habilidades de síntese, mas é muito bacana, né? É sempre bom a gente saber que teve mais vontade de continuar e teve, assim, pecar pelo excesso, no sentido da gente, se a gente pudesse ficar mais tempo, mas é bom, porque daí isso também gera motivos para fazer mais, isso que a gente precisa realmente fazer mais. Mas eu vou então devolver aí a palavra para a Cláudia e para o Everson, pode ser, e acho que de resto a gente pode, não sei, Everson e Cláudia, talvez disponibilizar contato ou alguém fazer alguma pergunta pelo chat, vocês responderem em algum outro espaço ou em um outro tempo. Pode ser que tenha um tempo de Cronos aqui que a gente vai ter que respeitar, que também está todo mundo cansado. Beleza? Posso falar? Responder o Ricardo, né? Eu acho, Ricardo, que os movimentos sociais até circulam pela academia o tempo todo, mas a troca é muito pouca, sabe? O movimento social ainda é objeto de estudo dentro da academia. Então, muitas vezes é convidado para estar nesse espaço, só nesse lugar, né? Você tem um lugar do fetiche, né? Um lugar do exótico e objeto de estudo. E a gente já entende que a gente também não quer mais isso. E o caminho também contrário pode acontecer. E eu faço doutorado num programa de políticas públicas, onde as nossas lutas ainda são vistas pela maioria dos professores como lutas identitárias. Onde eu pego um programa de doutorado e que só tem autores brancos. E às vezes você tem um ou uma disciplina, né? uma aula para falar sobre a temática racial. E aí professores que tentam pautar raça e gênero sofrem muita perseguição também dentro do espaço, sabe? Nós temos no programa hoje, toda a questão racial são encaminhadas para 2 professoras, né? Todas as questões de gênero para 2 professoras. E alunos cotistas, sabe? São empurradas para os mesmos professores, porque na UERJ a gente sabe que a cota acaba sendo social. Né? Quem é cotista na UERJ sabe que eu sou aluna cotista, a gente sabe o que a gente passa para entrar por cotas na UERJ. Eu fiz no processo seletivo agora do doutorado, entraram 2 como a Rosane falou, entraram 2 alunas brancas, porque de universidade pública, ou que vem pelo FIES ou pelo ProUni, entrou só eu como cota racial. Esse ano não entrou ninguém de cota no doutorado no programa que eu faço. Então a gente sabe, não avança, né? Porque fica muito emperrado. E aí acontece muito isso, sabe? Aí quando convidam a gente para uma fala e ouvem a gente como isso, como uma luta identitária. Então a gente se agarra assim com alguns, né, colegas, alguns professores que conseguem fazer essa discussão e topam fazer isso, assim, acolher, né, os nossos trabalhos, e a gente sai com algumas coisas, a gente tem que correr por fora mesmo. Como a Dandara falou, a gente estuda 2 vezes, porque se a gente tem que apresentar um trabalho, a gente tem que apresentar um trabalho com aqueles autores de referência que a gente precisa ler outros autores para a nossa pesquisa, que não vão ser aqueles autores utilizados. Então, é muito, muito difícil. E a gente chega num lugar e as pessoas do movimento social, quando chegam nesse lugar, não se encontram, né? Não conseguem. Eu sei porque eu participei não moro em favela, mas a gente, né, do movimento negro, a gente está muito, sim, a gente está nesse lugar, nesse contato com as pessoas. E quando o movimento de favela começou, num certo ponto, se aproximar da universidade, eu estava junto com o pessoal, e aí depois eles, sabe, toda hora convidavam, né? Ou mesmo as mães que tiveram seus filhos vitimados pelos pais, né, assassinados, essas mães eram convidadas para estar em falas, fazer falas o tempo todo nesses espaços de academia, e chegou um momento que elas começaram, nós estamos sendo só usadas aqui. Eu já cheguei a ver momentos de mães irem embora só, com dinheirinho ali da passagem, com a camiseta e tendo que esconder a camiseta com a foto do filho. Então, o espaço acadêmico é muito cruel com o movimento social, com pessoas que estão nesse movimento de luta do dia a dia pela luta de sobrevivência, para sobreviver. E assim, por isso que
o passo tem que ser dado de uma outra forma. Esse espaço também que se entende, né, de uma esquerda acadêmica, militante, que é uma militância que não se aproxima, ou eu escuto muito isso, assim, como que a gente... vamos dar voz para essas pessoas, né? A academia, quando chega nesse lugar e fala, a gente vai dar voz. Não faz o caminho contrário. Por isso que eu acho que as pessoas precisam ir lá conhecer, sabe? Conhecer os espaços, conhecer os movimentos. O meu aprendizado como não se deu só nos movimentos de psicologia, acho que a gente tem muito lugar, como o Everson faz no SUS, a gente tem muita coisa para fazer, muito lugar para a gente circular, e a gente precisa conhecer e entender um pouco mais. E essa convocação de parceiros, porque a gente, enquanto negras e negras, nós já estamos muito cansados, sabe? E a gente, quando a Dandara fala que a gente procura, às vezes, um psicólogo negro, por essa identificação, porque a gente acaba cansando, porque nos nossos espaços de luta também nós estamos só entre nós, muitas vezes. A gente precisa que as pessoas venham junto, sabe? Somem com a gente nessas lutas, nessa questão de autores, sabe? Do que a gente lê. Fica todo mundo muito conformado, né? Eu vejo no programa, assim, eu faço políticas públicas e muita gente está discutindo políticas públicas sem racializar nada, sabe? Discute educação sem racializar, discute presídio sem racializar, discute... E vai passando, e vai levando. E como que a gente ainda consegue, sabe? A academia ainda está nesse lugar, ainda está... por isso que eu adquiro muito conhecimento em muitos espaços. Tento levar, mas cansa, tem alguns momentos que cansa. E o respiro acaba sendo em outros espaços. Essa coisa do por que o conselho não vem? Tem algumas comissões do conselho que tem 2 pessoas. O pessoal trabalha e precisa estar ali no conselho, senão a comissão acaba, fecha. Tem gente que está lá há 10 anos ali tentando manter uma comissão, senão a comissão acaba. E aí não tem como você ficar indo no lugar. Porque não há um movimento, as coisas não circulam. Então é necessário que que a academia se movimente. É isso que eu tenho para trazer. Eu espero que a gente puder trocar, se vocês quiserem depois. Eu vou deixar meu contato aqui, e aí vocês podem entrar em contato. Eu vou deixar o meu e-mail, meu zap. Obrigada pela oportunidade. Eu entendi que agora eu posso dar uma saudação final também, né? Já são 20 para as 10. Está vazando e é bom que vaze, né? É bom que ocupe outros lugares, é bom que a gente saia daqui com essa sensação de que não demos conta do assunto, porque não daremos, né? E com isso, né, com esse momento que a gente está vivendo aqui, né, a Dandara fez uma fala sobre a transversalização dessa questão, né? Eu penso que sim, eu acho que a gente tem que comemorar, né, a existência dessa disciplina, desse momento super bacana que a gente está tendo ainda na graduação em psicologia, que eu adoraria ter tido e não tive. E isso é o máximo, isso está podendo acontecer. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, de poder estar... Formação é o meu encantamento, é um processo que eu acho lindo, a formação do psicólogo também me interessa, né, da psicóloga também me interessa. E eu acho que sim. Mas a nossa direção, né, eu acho que é transversalizar sim, né? É entender como que se criou a psicologia cognitiva, por exemplo, a partir de um viés racial, como que se criaram diversas leituras de psicologia, os manuais diagnósticos, os diagnósticos psiquiátricos, todos têm, né, um certo abuso da experiência negra, né, assim como a própria invenção da ciência, né. Então, eu acho que a nossa direção, né, enquanto psicólogos, psicólogas e
pessoas interessadas na formação em psicologia é não esquecer de transversalizar, né, a formação, né? Mas, por enquanto, iremos ocupar o espaço que temos, né, que é a disciplina, mas acho que essa é uma agenda que não pode ser esquecida, sim, né? Eu acho que a direção é lembrar disso, né? Vou tentar ser muito breve, né? Eu acho que nessa questão sobre pessoas negras procurarem outras pessoas negras na clínica, né? Isso é um analisador, né? Eu acho que quando fica sobre uma avaliação de uma crítica identitarista, eu acho que perde um pouco do fenômeno que está acontecendo, né? É um analisador da própria psicologia, né? Eu acho que a gente tem que pensar mesmo quanto que a psicologia foi capaz de acolher as experiências que são da ordem do racismo, quanto que a psicologia foi capaz de acolher experiências que são mais próximas a um corpo negro, né? Então, eu tenho colegas de trabalho, amigos que são psicólogos, que eu sei e não são negros, né? Que eu sei que têm absolutas condições de acolher essa experiência. Mas na psicologia brasileira, eu acho que esse é um analisador que a gente tem que colocar em questão, né? Quando uma pessoa negra fala que era um psicólogo, um clínico negro ou negra, né? Acho que isso é uma questão que se reverte, tem que ser revertida à própria história da psicologia no país, né? Que de fato foi muito inábil, né? Demorou muito, mas estamos conseguindo, né? Mas demorou muito para se atentar que existem questões ali muito específicas, né? Próprias e que são dessa ordem. E Dandara, tu fez uma fala também, né? Sobre como é que é a experiência negra, né? A experiência negra para ti envolve dor, sofrimento, né? Mas isso envolve, né? É um fato, né? É na pele, né? Mas a experiência negra, ela também tem algo de sublime, né? Ela também tem um encantamento, né? Que é muito daquele plano onde a faca, né, do colonizador não alcançou, né? Tem um manifesto lindo de índios futuristas, eu até cito na tese, que eles falam, tem ali uma canção que o colonizador ele não entendeu, né? Que o colonialismo não chegou porque nem era importante na perspectiva do colonialismo. E essa canção, ou essa dimensão do corpo, esse modo do corpo se colocar, seguiu intocada, né? Tá ali viva, pulsante, né? E a gente também precisa cultivar essa dimensão da experiência de ser negro nesse país, porque senão aí o corpo vai estar definitivamente entregue para o abate, né? Temos que saber, mas é um aprendizado, a gente tem que aprender a cultivar, né, esse plano do corpo que não foi retalhado, né, pela lâmina do colonialismo. É isso, gente. Eu acho que eu vou encerrar minha participação por aqui. Tá tarde. Foi um prazer. Quero agradecer muito o convite e a possibilidade de estar aqui conversando com vocês e de conhecer figuras que eu já conhecia de nome e que eu tô aqui debatendo também. Tipo, que momento. Muito obrigado. Então, Amanda, faça suas considerações finais. Você fala um pouquinho. Hoje foi dia de ouvir, né? A gente diz que, às vezes, esse formato remoto a gente fica muito... acaba reproduzindo, né? Essa forma mais positiva, fica difícil de fazer, né? A roda que a gente tanto gosta, de se ouvir e estar se olhando também, e por todas as questões, né, que a gente tem enfrentado. Esse já a gente teve uma aula presencial dessa disciplina, que foi em março de 2022. Foi, assim, deu para a primeira turma se apresentar presencialmente, e logo depois a gente migrou para o remoto. Estamos, assim, há 3 semestres, né? Que bonito teu ato falho, Amanda. Tu falou em março de 2022. Falei? Aham.
Olha Mas só. acho que é porque até lá a gente vai estar no presencial, Não, quem sabe março de nessa disciplina. 2022 a gente vai estar em roda, se tudo der certo, presencialmente. Mas é isso, foi lá no início da pandemia, a gente teve uma aula, né, presencial, sala cheia, e de lá para cá, a gente está finalizando a terceira edição, né, dessa disciplina, e tivemos essa ideia de fazer uma aula aberta. Então, assim, agradecemos muitíssimo, né, Cláudia, Everson, Conceição, Rosane, todo mundo que pôde estar aqui com a gente, né, dividindo, trocando e se fazendo presente também. Eu acho que a Alice abriu, né, dizendo aí algo que a gente tem marcado muito, né, impressionante, assim, como que essa questão da autoria, né, e da autoria branca na universidade é muito rapidamente etiqueta, né, lutas coletivas. Então, né, a Alice e eu temos reiteradamente recusado aí esse lugar de, né, a disciplina da Amana e da Alice, né, essa disciplina é do Instituto de Psicologia, né, e ela precisa ser dada por diferentes docentes, né, com diferentes formações. Esperamos que, assim que possível, por docentes negras, negros, indígenas, que têm aí uma trajetória, um percurso dentro dessa área, né, de formação. Então, a gente agradece muitíssimo e foi maravilhoso ouvir vocês. E acho que a turma certamente vai reverberar aí essas questões que vocês levantaram. Acho que o chamado, né, que a Cláudia faz, a participação no conselho, é fundamental, porque é onde a gente vai disputar, né, uma série de normativas, de decisões, de orientações para a profissão, né? E também, assim, cavar trincheiras, né? Porque eu acho que isso não é dado de mão beijada, né? Nunca foi e não vai ser agora que isso vai acontecer. Então, agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente até esse horário, né? Muito, muito bom mesmo. Muito obrigada às convidadas e convidados. E lembrando que agora, então, tendo gravado, essa aula vai ficar disponível nos canais do YouTube, né, da URDIR, do núcleo que eu coordeno aí na UERJ, Universidade de Resistência e Direitos Humanos, e do Degenera, que é o núcleo que a professora Amanda coordena. Então, para quem não pôde estar aqui, vocês tenham divulgado, vão ter a oportunidade aí de assistir novamente aqui. Então, ajudem também a comunicar isso para quem não pode estar aqui com a gente. E só tenho a simplesmente agradecer mais uma vez e espero que a gente possa, de novo, né, repetir isso, como o Everson falou, já que vazou e esse momento não foi suficiente, esse gostinho de quero mais fica como, então, um indicativo da gente fazer mais outras vezes. Boa noite a todo mundo. Fala, Só queria registrar que está todo mundo quietinho, mas no chat as reações são diversas. Muito legal, a gente está acompanhando aqui reações muito bacanas, então, muito legal, que bom que surtiu esse efeito, esse efeito de nos tirar daqui também mais alegres e também convocados, acho que também teve um tanto desse tom aí. Obrigada, gente, e para a turma, até a semana que vem, né, Amanda, que vai ser a nossa última aula. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigada. galera. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado.